sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja o nosso Deus por esta sexta-feira, dia 23 de setembro de 2022. Nós estamos começando mais uma aula do nosso seminário Instituto Bíblico Cristo Vive. E como sempre o fazemos, começamos com a leitura bíblica, a leitura do capítulo no qual nós estamos, que é o capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Então leiamos juntos Efésios, capítulo de número 5, em oração. E depois de fazer essa leitura, estaremos também invocando o nome do Senhor nosso Deus, nessa noite abençoada que Ele nos dá hoje. Efésios, capítulo de número 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo.
Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Louvado seja o nosso Deus por esta noite que Ele nos presenteia, para juntos meditarmos na sua santa palavra. E nós estamos meditando exatamente na palavra que nós usamos como o título dessa epístola de Paulo aos Efésios, na qual nós estamos meditando desde antes da pandemia, versículo por versículo, e nós estamos já há algumas aulas, algumas sextas-feiras, neste versículo 18 do capítulo de número 5, onde está essa ordem, repita depois de mim: enchei-vos do Espírito. Esse texto faz parte do último segmento dessa carta de Paulo aos Efésios, uma carta formada de 8 segmentos, e nós já passamos por 7 deles, estamos nesse 8º segmento, onde o tema principal desse segmento é, repita, vida plena. O Senhor pagou um alto preço para a nossa salvação, para que, como resultado dessa obra em nossas vidas, nós vivamos uma vida espiritual plena, vida em plenitude, vida com abundância, como ele disse em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa abundância não é a abundância de bens materiais, é a abundância de vida espiritual, qualidade de vida espiritual que envolve também vida eterna. E a Escritura diz: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna, e essa vida eterna se manifesta em nós como uma plenitude de vida espiritual. Mas tem um segredo muito importante e que acaba não sendo segredo, porque é o que todos os seres humanos fazem na sua vida natural. Nós temos 2 palavras para vida: vida natural, que é em grego bios, da onde vem biologia, e temos vida espiritual, que vem do grego zoe, que foi a palavra usada por Jesus em João 10:10. Eu vim para que todos tenham zoe. Zoe é vida espiritual. Bios, vida natural. Zoe, vida espiritual. As pessoas que não são convertidas, elas são denominadas na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, como o homem natural. O homem natural, ele só tem bios, ele não tem zoe, ele não tem vida espiritual. Ele é um homem espiritualmente morto, ele só tem vida natural, só tem bios. A partir da conversão, o pecador que só tinha vida natural, bios, no ato da conversão ele recebe zoe, ele recebe vida espiritual. Portanto, essa é uma das grandes diferenças entre o homem natural, que é o homem não convertido, definido em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, e o homem espiritual, que é o homem convertido, definido em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 15 e 16. Homem natural, não convertido. Homem espiritual,
verdadeiramente convertido. O homem natural só tem bios, mas o homem espiritual tem bios, ele tem vida natural, e tem zoe, tem vida espiritual. Mesmo o homem natural, mesmo o homem não convertido, ele aprende, guiado pela sua própria natureza, que ele precisa fazer determinados investimentos na manutenção da sua vida, na sua sobrevivência, nos cuidados da sua vida, e em como manter essa vida, como viver uma vida, no mínimo, o mínimo dignamente possível. Todas as pessoas cuidam da sua vida natural. Umas cuidam com mais recursos, outras cuidam com menos recursos, mas a vida natural no ser humano se manifesta assim, exigindo algum cuidado. Esse ser humano tem que comer, esse ser humano tem que beber água, esse ser humano tem que tomar banho, esse ser humano tem que se vestir. E as pessoas cuidam da sua vida natural. Todas as pessoas, mesmo as pessoas não convertidas, cuidam da sua vida natural. Da mesma forma, fazendo uma analogia, nós temos que cuidar, além da nossa vida natural, nós convertidos temos que cuidar acima de tudo, mais do que nós cuidamos da vida natural, nós temos que cuidar da vida espiritual, da vida zoe. Como a vida natural demanda cuidados, a vida espiritual também demanda cuidados. Como nós trabalhamos para a manutenção da vida natural, nós também temos que trabalhar na manutenção, no progresso, no crescimento da nossa vida espiritual, tá? Da nossa vida espiritual. E é isso que o apóstolo Paulo trata neste texto, quando ele exorta no primeiro versículo, o versículo 18, que vai do 18 ao 21, no versículo 18, a nos encher do Espírito Santo. O título do versículo 18 no qual nós estamos, né? Embriaguez versus plenitude. E o 19 e o 21, nós vamos passar hoje para eles, tá? Do 18 para esses versículos. Vou dar uma introduzida neles e vou entrar nesses versículos 19 a 21 na nossa próxima aula. Hoje vai ser a última aula no versículo 18, tá? O que o apóstolo Paulo coloca nesses versículos é exatamente o que nós poderíamos definir como a manutenção que todos nós temos que realizar na nossa vida espiritual. Tá? A nossa vida espiritual demanda, tá? Demanda cuidados, demanda investimento, demanda coisas importantes que nós temos que fazer na nossa vida espiritual. Assim como até os homens que não são convertidos investem na sua vida natural, nós convertidos, além de investir na vida natural, temos a responsabilidade de investir na vida espiritual. Assim como naturalmente todas as pessoas querem ter o máximo possível de recursos para ter uma vida natural digna, nós também temos que buscar encher a nossa vida espiritual dos recursos espirituais. E Paulo resume isso no versículo 18, dizendo: enchei-vos do Espírito. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vamos repetir? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito.
Quando Paulo fala que ordena esta exortação positiva, enchei-vos do Espírito, é como se ele estivesse dizendo o que eu estou falando hoje: invista pesado, invista fortemente na sua vida espiritual. Você, na obra da salvação, ganhou de Deus uma vida nova, uma vida espiritual, e você tem a responsabilidade de operar a manutenção dessa vida espiritual, de enriquecer essa vida espiritual, de sustentar essa vida espiritual, de encher essa vida espiritual de recursos espirituais. Assim como você trabalha para a manutenção da sua vida natural, você tem que trabalhar ainda mais arduamente para a manutenção da sua vida espiritual. Aqui está o problema de muitos crentes. E porque muitos crentes acabam se desviando do caminho e acabam mesmo apostatando da fé, perdendo salvação, é porque eles receberam uma vida espiritual, mas continuam investindo apenas na sua vida natural. E deixa a vida espiritual de lado, não faz nenhum investimento nessa vida espiritual, não alimenta essa vida espiritual, não preenche essa vida espiritual, não enriquece essa vida espiritual, não desenvolve essa vida espiritual. Usei o verbo desenvolver agora de propósito, porque entra outra exortação do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 12. É um versículo grande, mas no final tem uma frase: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que Paulo quer dizer com desenvolvei a salvação? Entre outras coisas, ele está dizendo: desenvolvei essa vida espiritual que você recebeu na obra da salvação. Essa vida espiritual tem que crescer, essa vida espiritual tem que se desenvolver. Assim como você cresceu como homem natural, você nasceu lá pequenininho, foi concebido no ventre da sua mãe, gerado, nascido e cresceu, se tornou um adulto na sua vida natural, o mesmo tem que acontecer com a vida espiritual. A conversão foi o seu novo nascimento, a conversão foi o seu nascimento espiritual. Agora você tem que crescer. E esse está o problema de muitos crentes que, por não investirem na sua vida espiritual, eles não crescem e ficam sempre imaturos. E aí entra lá no 1 Coríntios capítulo 3, onde Paulo achou um meio termo. Ele termina o capítulo 2 dizendo do homem natural e do homem espiritual. E no capítulo 3, Paulo percebe que há um meio termo. Tem um aí que não é nem natural e nem espiritual, está no meio do caminho. É o crente carnal. O crente carnal, ele é crente, por isso ele não é mais o homem natural. Ele já recebeu vida espiritual, mas ele não é. Paulo diz que não pode chamá-los de homens espirituais, porque eles não são espirituais, porque eles não estão investindo na vida espiritual que eles receberam. Eles não estão enchendo essa vida espiritual dos recursos espirituais. Eles têm uma vida espiritual medíocre, fraca, não cresce, permanece na infantilidade espiritual, na imaturidade espiritual, e por isso Paulo chamou a eles de carnais. O crente carnal é um meio termo. E quando fala de meio termo, lembra da mensagem de Jesus para a igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, onde Jesus falou assim: eu conheço vocês. Vocês não são nem frio e nem quente, mas são mornos. Tu és morno. É um meio termo. O frio é o homem natural, o quente é o homem espiritual, mas o morno é um meio termo, é o mesmo crente carnal de 1 Coríntios capítulo 3, que recebeu vida espiritual, mas não liga para ela.
não alimenta essa vida, não nutre essa vida. Em outras palavras, não se enche do Espírito Santo, não se enche de Deus, não se enche de Cristo, não se enche do conhecimento de Deus. Fica um conhecimento de Deus medíocre, fica um relacionamento com Deus medíocre, uma vida de oração fraca, uma vida de palavra fraca, e uma vida espiritual fraca, que cai em qualquer tentação, cai em qualquer pecado, e vai acabar, continuando assim, a perda da salvação pela apostasia. Portanto, o que Paulo diz aqui aos Efésios, enchei-vos do Espírito, invistam na sua vida espiritual. Baseados nisso, gostaria de tomar essa aula, a última aula que eu vou ficar aqui no versículo 18, para explicar o seguinte, uma coisa que às vezes muitos crentes leem a Bíblia e não percebem. Todos os seres humanos, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus decidiu criar o homem à sua imagem e semelhança, Deus estava criando o homem, o ser humano, como uma espécie de objeto espiritual. Um templo espiritual, um santuário espiritual, vou usar uma outra palavra que combina com objeto, um vaso espiritual, tá? Um vaso espiritual. É assim que Deus criou todos os homens. Todos os homens têm uma estrutura existencial, antropológica, que vem lá da criação, desde Gênesis 1, 26. É uma estrutura de vaso espiritual. Uma estrutura de algo feito para conter espiritualidade, conter uma realidade espiritual. Vou usar uma outra palavra mais técnica, um receptáculo espiritual. Todo ser humano é um receptáculo espiritual. Vou usar uma palavra mais fácil agora. Todo ser humano foi feito para ser uma casa espiritual, uma morada espiritual. Só que nós fomos feitos por Deus para ser morada de Deus, morada do Espírito Santo de Deus, para ser, como Paulo desenvolve tanto em 1 Coríntios 3 como em 1 Coríntios 6, templos vivos do Espírito Santo de Deus. E para ser, como o próprio Jesus disse em João capítulo 14, versículo 23, morada de Deus. Se alguém me ama, disse Jesus, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós aí, eu, o Pai e o Espírito Santo, viremos para ele e faremos nele morada. Este é um dos maiores mistérios um dos maiores mistérios propositais da existência humana. A ideia de Deus ao criar o homem é criar um receptáculo espiritual, um vaso espiritual, uma casa espiritual. Ao cair em pecado, a humanidade não deixou de ser uma casa espiritual, não deixou de ser um vaso espiritual. Só que o Espírito que atua, que vem morar, que vem habitar nessas casas, nesses vasos, é o diabo, e não Deus, e nem o Espírito Santo.
Por isso que eu cito muito aqui, para esclarecer isso, o Efésios capítulo 2, versículo 2, pelo qual nós passamos há muito tempo, mas eu sempre me reporto a ele, quando Paulo fala que nós também éramos, como os outros ainda são nesse mundo, né? Andamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Os filhos da desobediência são todas as pessoas não convertidas. O espírito que atua nelas, porque elas são vasos espirituais, elas são receptáculos espirituais, elas são casas espirituais, e o Espírito que atua nelas não é o Espírito Santo de Deus. O Espírito que atua nelas é o próprio diabo, tá? É o próprio diabo, o príncipe da potestade do ar, o Espírito que atua nessas pessoas. E é por isso que as pessoas que não são convertidos, do que elas se enchem? Elas não se enchem do Espírito Santo, elas se enchem do espírito do mundo. Por isso elas se enchem das coisas do mundo, elas se enchem dos prazeres do mundo, elas se enchem das alegrias falsas do mundo, elas se enchem da felicidade falsa do mundo, elas se enchem dos bens do mundo, das coisas do mundo, porque acha que nisso está a sua felicidade, é para isso que estão na terra. São pessoas escravizadas e enganadas pelo pai da mentira. Por isso o apóstolo João disse em 1 João 5,19: sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. O diabo domina sobre essa humanidade. O diabo, que é um anjo, um ser espiritual, ele sabe que todos os seres humanos são vasos espirituais. E vasos espirituais vazios de Deus serão cheios do que o diabo quiser enchê-los. Serão cheios de mundo e das coisas do mundo. E como nós vimos em 1 João capítulo 2, versículos de 15 a 17, tudo o que há no mundo e que enche as pessoas não convertidas é concupiscência da carne, é concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Que pena. Essas pessoas são cheias dessas coisas, cheias de mundo, porque são vazios de Deus. E são cheios dessas coisas porque um espírito, o espírito maligno, o diabo, atua neles, sabendo que são vasos espirituais, sabendo que são receptáculos espirituais, são casas espirituais, são moradas espirituais. E como não são moradas espirituais de Deus, se tornam moradas de demônios. São como essas casas que você vê por aí, que começou uma construção em um determinado lugar, casas ou escolas ou qualquer construção que se começou a fazer, e aí acabou os recursos e parou no meio do caminho e ficou lá aquela casa abandonada, crescendo mato, entrando bicho, entrando rato, entrando craqueiro, drogados, pessoas para fazer sexo lá dentro, vira aquela bagunça de noite. É assim que são as pessoas não convertidas, casas espirituais abandonadas, porque o espírito que deveria morar nelas, não mora nelas. E aí quem se aproveita dessas casas? Satanás e os demônios se aproveitam dessas casas. Todo ser humano é morada espiritual. E quando eu uso a palavra vaso, tá? Vaso espiritual, eu gostaria de chamar vocês para 3 textos que falam sobre isso. O primeiro está em Romanos capítulo 9, tá? Romanos capítulo 9,
Romanos capítulo 9, versículos 21 até o 24. Romanos 9, 21 a 24. Romanos 9, 21 a 24. Encontraram? Leiam comigo. Quem está de casa, acompanhe, vai aparecer na sua telinha esse texto. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Bom, nós estamos vendo que esse texto, são duas perguntas, a pergunta no 21 e depois uma pergunta que começa do 22, termina no 24, por isso que o 21 termina com um ponto de interrogação e o 24 também termina com um ponto de interrogação, só que a interrogação do 24 começa no 22. Nós já passamos por esse texto muito tempo atrás, quando nós, no nosso seminário, passamos pelos 16 capítulos da Epístola aos Romanos, Nós temos tudo isso aí em arquivo aí no nosso aplicativo. Quem não pegou isso vai poder ter acesso. Se acessar lá, é muito importante o estudo da Epístola de Paulo aos Romanos. E aqui nesse capítulo 9, está dizendo que existem dois tipos de vasos. Ou seja, dois tipos de seres humanos, porque todo ser humano é comparado aqui a um vaso, a um receptáculo, a um objeto, tá? Um receptáculo, um objeto como essa taça, como essa jarra, que precisa ser cheio de alguma coisa, tá? Aqui eu enchi essa taça hoje com água, poderia enchê-la com refrigerante, poderia enchê-la com suco, poderia enchê-la com alguma coisa que eu não poderia beber, tá? Ou poder estar vazia, só cheia de ar mesmo. Então, é um vaso que pertence a mim, então eu encho do jeito que eu quiser. Aqui diz que tem dois tipos de vasos. O versículo 22 fala sobre os vasos de ira. Vasos de ira que foram preparados para a perdição. Os vasos de ira foram preparados para a perdição. A quem Paulo se refere quando ele diz que tem pessoas, muita gente na humanidade, que são vasos espirituais, porque todos foram criados como vasos espirituais, mas esses vasos aqui são vasos de ira preparados para a perdição. São todos aqueles que já estão, por causa do pecado, destinados à perdição eterna, destinados à condenação eterna. São todos aqueles que entraram pela porta larga e estão andando pelo caminho espaçoso, como disse Jesus, e o fim desse caminho é a perdição eterna. Esse caminho é o mesmo curso do mundo que nós lemos em Efésios 2:2. Os vasos de ira preparados para a perdição são aqueles que estão seguindo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua neles. Eles são vasos de ira porque são filhos da desobediência.
E está escrito em João, capítulo 3, versículo 36, que aqueles que são desobedientes a Cristo, são rebeldes contra Cristo, rebeldes contra a palavra de Deus, o que pesa sobre eles é a ira de Deus e não o amor de Deus. A ira de Deus está sobre eles, portanto eles são filhos da ira e portanto eles são chamados aqui no versículo 22 de vasos de ira preparados para a perdição. E o versículo 23 fala de vasos de misericórdia. Vasos de misericórdia preparados para a glória. Que Deus preparou para a glória. Quando que Ele preparou? De antemão, ou seja, desde antes da fundação do mundo. São esses vasos de misericórdia que são aqueles que a Bíblia chama de os eleitos de Deus, tá? Os eleitos de Deus. Aqui nesse mesmo capítulo dá dois exemplos disso. Dá exemplo de um vaso de perdição, um vaso de ira preparado para a perdição, e dá exemplo de um vaso de misericórdia preparado para a glória, preparado para a salvação. São os dois irmãos gêmeos, filhos de Isaac e Rebeca, Esaú e Jacó. Veja o versículo 11, Romanos 9, 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. E esse versículo aqui, né, no versículo 11, essa parte aí que está entre parênteses, esses parênteses aqui não existem no texto original. O texto está lá escrito sem parênteses nenhum, tá? É porque na sociedade bíblica do Brasil existem pessoas que trabalham nas traduções da Bíblia e que não acreditam na doutrina bíblica da eleição, na doutrina bíblica da predestinação, e toda vez que fala disso eles colocam entre parênteses. Mas esses parênteses aí não existem não, esse texto está no texto grego original de Romanos escrito. Então Deus falou sobre esses dois gêmeos, tá? Deus falou sobre esses dois gêmeos através do profeta Malaquias, né? O que Paulo escreveu aqui no versículo 13, ó. Como está escrito? Está escrito aonde? No livro do profeta Malaquias. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Exatamente. Os tradutores da Bíblia em português quiseram amenizar um pouco esse texto, tá? Tornar esse texto um pouco menos pesado, um pouco mais leve. E aí eles colocaram assim que Deus disse, ó, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Não foi isso que Deus disse e não foi isso que Malaquias escreveu. O que Deus disse e Malaquias escreveu em hebraico e depois Paulo transcreveu aqui em grego foi: olha o que Deus disse, que forte, amei Jacó e odiei Esaú. Amei Jacó e odiei Esaú. Sabe o que significa isso? Esaú é vaso de ira, Jacó é vaso de misericórdia. Esaú representa todos destinados à eterna e justa condenação. E Jacó representa os poucos escolhidos. Mateus 22:14, Jesus disse, muitos são chamados, poucos escolhidos. Vasos de ira preparados para a perdição são vasos espirituais, casas espirituais, receptáculos espirituais, mas o Espírito Santo não habita neles.
o Espírito de Deus não habita neles. Quem atua neles é o espírito maligno. Quem atua neles é o diabo e os demônios. Por isso, eles não leem assim, enchei-vos do Espírito. Eles leem assim, enchei-vos do mundo. A Bíblia do mundo é essa que eles seguem, a Bíblia do mundo. A Bíblia do mundo é enchei-vos do mundo. Se encha das músicas do mundo, se encha das novelas do mundo, se encha das ideias do mundo, se encha das filosofias do mundo. Essa época é importante dizer isso. Se encha da política do mundo, se encha das coisas do mundo. Essas coisas são para esses vasos da ira, preparados para a perdição, porque é dessas coisas que eles gostam de se encher. Vai falar para eles se encher do Espírito Santo, eles vão detestar isso, eles não vão querer saber disso, porque eles são homens naturais. 1 Coríntios 2,14 está escrito: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus e nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E eles não são espirituais, eles são naturais. Eles não têm vida zoe, só têm vida bios. São vasos? São, mas são vasos de ira, preparados para a perdição. Os eleitos de Deus, aqueles que Paulo disse em Efésios 1,4, que Deus mesmo os escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Eles são comparados a Jacó aqui, são vasos de misericórdia preparados para a glória. Estes são aqueles que Deus resgata por meio da obra da salvação, resgata do império das trevas, resgata do meio dos vasos de ira, resgata-os, conforme Paulo escreveu em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Deus, o Pai, Ele nos libertou do império das trevas, onde nós estávamos lá no meio dos vasos de ira, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, porque somos vasos de misericórdia. Quando não éramos convertidos, estávamos lá no império das trevas, estávamos como os vasos de ira, nos enchendo do mundo. Depois que o Senhor nos converteu, nos trouxe para Cristo, nós estamos aqui agora para ser cheios do Espírito Santo. Vasos espirituais, morada espiritual de Deus, templos vivos do Espírito Santo, santuários do Espírito Santo. Então, olha, todos os seres humanos são vasos espirituais. Quem não é um vaso espiritual de Deus, cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus, será um vaso de ira, cheio de mundo, cheio das coisas do mundo, indo para a eterna condenação. Outro texto que fala sobre essa questão dos vasos é a segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos ver agora a segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler o versículo 20 e 21. 20 e 21. 2 Timóteo 20 e 21. Nessa mesma ideia de vasos espirituais, todos os seres humanos são vasos espirituais. Leiamos juntos. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado,
e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Aleluia. Olha, outro texto onde Paulo fala de 2 tipos de vasos. Ele coloca aqui como objetos, tá? Uns para honra, outros para desonra. Quais são os objetos para honra? São comparados aqui a utensílios de ouro e de prata. Utensílios de ouro e de prata, objetos para honra, são vasos para honra, são vasos de misericórdia, tá? Que Deus vem encher com o Espírito Santo, que Deus salva para enchê-los do Espírito Santo. Quem são os objetos para desonra? São os objetos de madeira e de barro, são objetos para desonra, são os mesmos vasos de ira, preparados para a condenação eterna, preparados para a eterna perdição. A grande casa aqui no versículo 20, numa grande casa, essa grande casa é o mundo inteiro. Essa grande casa é o mundo onde a humanidade vive, e essa humanidade é dividida nesses 2 tipos de pessoas. Todos são vasos espirituais, todos são receptáculos espirituais, todos são casas espirituais, mas tem uns para honra e outros para desonra. Os vasos de misericórdia, vasos para honra. Os vasos de desonra, vasos da ira, vasos de ira preparados para a perdição eterna. Quando aqui fala no versículo 21, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, vaso para a honra. Cuidado, porque essa palavra não tem a ver com escolha das pessoas. A pessoa que escolhe que tipo de vaso ela quer ser, não tem nada a ver com escolha. Aquele que a si mesmo se purifica, vou colocar no plural, aqueles que a si mesmos investem na purificação da sua alma, aquele que a si mesmo se purifica é aquele que trabalha arduamente na sua santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Só os eleitos fazem isso, porque é só neles que Deus, Filipenses 2,13, efetua tanto o querer como realizar essa purificação, essa santificação. Os vasos para a desonra, os vasos de ira, não tem essa ação do Espírito de Deus na vida deles, levando eles a quererem se purificar. Eles não querem se purificar. Eles não veem, inclusive, nada de errado neles para se purificar. Eles não têm o Espírito Santo, e como não têm o Espírito Santo, eles não são convencidos de pecado. A primeira coisa que o Espírito Santo faz quando chega na vida de um pecador, porque ele é um vaso de misericórdia, mas que nasceu em pecado, vivendo como um vaso de ira, a primeira coisa que o Espírito Santo faz na conversão de um pecador, é o que Jesus disse em João 16:8. O Espírito Santo o convence de pecado. E essa pessoa convencida de pecado pelo Espírito Santo, é lógico que ela vai querer se purificar desse pecado, ela vai querer de agora em diante, a partir da sua conversão, se purificar de todos os erros que ela vinha cometendo, ela vai querer se santificar, porque Deus está operando isso nela, Deus está efetuando nela o querer e o realizar. Mas os vasos de ira não têm isso.
Eles não têm o Espírito Santo, então eles não querem se purificar de nada, pelo contrário. Eles acham que o mundo é uma maravilha e eles querem cada vez mais enxafurdar a sua vida no lamaçal do mundo, porque é ali que eles se sentem felizes. E se você quiser converter um pecador desse à força, vai acontecer como a Bíblia diz em Provérbios, e Pedro escreve na sua epístola, vai acontecer como o cachorro e a porca. O cachorro volta a comer aquilo que ele mesmo regurgitou, aquilo que ele mesmo vomitou. O cão volta ao seu vômito. E a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Pega uma porquinha lá, cor-de-rosa, bonitinha, lava ela, né, dá o maior banho nela com espuma, tá? Deixa ela bem chique, bem cheirosa, coloca um colarzinho, coloca um brinquinho, uma porquinha linda, limpinha, põe em cima da sua cama e solta. Sabe qual a primeira coisa que ela vai fazer? Voltar lá para a lama e se rolar na lama de novo. Se tentar converter um pecador, é isso que vai acontecer com ele. Você vai tentar lavá-lo, mas ele vai voltar para lá, porque para ele a felicidade está lá na lama. O que ele gosta é daquilo que ele tinha vomitado, ele quer aquilo de volta. Porque é um vaso de ira, é um vaso para desonra, não é um vaso de misericórdia, não é um vaso para honra. O Espírito de Deus não habita nele. Todo ser humano é um vaso espiritual, tá? Todo ser humano é um vaso espiritual. Só que Deus estabeleceu na palavra, mediante a obra da salvação, 2 tipos de vasos diferentes: vaso para honra ou vaso para desonra. Vasos para honra não significa que esses vasos para honra são mais valorosos, têm mais valor do que os vasos para desonra. Embora, né, aqui no texto de Timóteo, né, ouro e prata valham mais do que madeira e barro. Madeira e barro têm pouco valor, ouro e prata têm mais valor. Só que em outro texto muito interessante, que nós vamos ver agora em 2 Coríntios, capítulo 4, Paulo vai dizer que nós mesmos, vasos para vasos de misericórdia, vasos para honra, né? O vaso não tem valor, mas aquilo que enche o vaso, é o conteúdo que enche o vaso que tem valor. 2 Coríntios 4:7. 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aqui nesse texto, Paulo chama todos os seres humanos como seres de igual valor, vasos de barro. Só que tem vasos de barro para a ira, e aqui Paulo fala de vasos de barro para a glória, para a salvação, para a honra. E aqui, diferente de 2 Timóteo, ele chama os vasos para salvação, vasos espirituais, para serem moradas espirituais de Deus, moradas espirituais do Espírito Santo, chama também de vasos de barro. Por que chama de vasos de barro? Porque não há valor algum em nós. O valor está no tesouro que nós levamos. E quando Paulo diz em Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito, ele está dizendo, olha, enchei-vos desse tesouro, enriquecei-vos
das coisas espirituais. Enriquecei-vos das coisas de Deus, enchei-vos das coisas espirituais. Cada dia mais vai largando as coisas do mundo e vai se enchendo das coisas espirituais, porque você é um vaso para a honra, mesmo sendo um vaso de barro. O vaso de barro não tem valor. O vaso de barro não tem valor. Para entender essa questão de valor, vamos entender o antes e o depois da queda. Antes e depois da queda. A queda do homem, que aconteceu logo lá no início, Gênesis capítulo 3. Ali foi a queda da humanidade, a queda do homem em pecado. Antes da queda, o homem tinha sido criado à imagem e semelhança de Deus. E como tal, o homem, o ser humano, era a criação de maior valor diante de Deus. O homem sem pecado original, antes do pecado original, criado à imagem e semelhança de Deus, essa imagem e semelhança de Deus nele dava a ele glória e honra, como está escrito no Salmo de número 8, Davi colocou no Salmo de número 8, né, de glória e honra coroaste o homem, lá na criação. Então o homem, antes da queda, ele tinha valor. Ele tinha valor. Depois da queda, por isso se chama queda, o homem perdeu essa honra e essa glória. O homem perdeu a imagem e semelhança de Deus que tinha. E o homem se tornou, então, a criatura de menos valor entre toda a criação de Deus. Antes do pecado, o homem tinha valor acima dos anjos, acima do cosmo, do universo visível criado, que nós podemos dividir nos 3 reinos da natureza. O homem valia mais do que tudo que há no reino mineral, do que tudo que há no reino vegetal e de tudo que há no reino animal. O homem valia mais do que tudo isso. Depois da queda, por isso que se chama queda, o homem cai lá de cima para o mais profundo abismo, para o mais baixo. Perde a imagem e semelhança, perde a glória e a honra, perde o valor. O homem no pecado, muita gente não entende isso, não tem quase pregação nenhuma sobre isso nas igrejas. O homem no pecado é o pior ser que existe no universo. O homem no pecado é o pior ser que existe no universo. Ele foi criado como um vaso espiritual de valor, e na sua queda ele perdeu todo esse valor. Os anjos valem mais do que o homem. As pedras, tudo que existe no reino mineral vale mais do que o homem, porque nenhuma pedra é pecadora e o homem é. Tudo que tem no reino vegetal é melhor do que o homem, nenhuma planta é pecadora e o homem é. Tudo que tem no reino animal vale mais do que o homem, nenhum animal é pecador e o homem é. E o pior de tudo, o homem ainda caiu abaixo dos demônios, os anjos decaídos. Os anjos decaídos, Satanás e os anjos decaídos, são melhores do que o homem decaído. Porque mesmo sendo anjos decaídos, eles obedecem a qualquer ordem que é dada a eles em nome de Jesus. Mas o homem decaído, você pode falar 1000 vezes com ele em nome de Jesus, ele ainda não obedece, o que o torna pior do que os demônios. Olha, não tem mais profundidade para onde o homem caiu. Foi aí que o homem caiu.
e aí ele perdeu o seu valor. Se tornou um vaso sem nenhum valor. O que acontece na obra da salvação, quando Deus tira os seus eleitos dessa condição de queda, Deus tira os seus eleitos dessa condição de queda e coloca dentro deles, mesmo sendo vasos sem valor, coloca dentro deles um valoroso tesouro, um tesouro de excelência. O Espírito de Deus vem habitar neles. Jesus vem habitar neles, para que eles possam dizer, como Paulo disse em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, eu sou morada dele, eu sou habitação dele, ele habita em mim. Deus, na obra da salvação, pega vasos de eleição, vasos escolhidos, que como todos os outros também vieram ao mundo em estado espiritual de queda, e os tira lá do fundo do poço, os tira dessa queda e os eleva à sua mão direita, se tornando eles habitação de Cristo, habitação espiritual, habitação do Espírito Santo de Deus. Quando João Batista disse sobre Jesus, ele vos batizará com o Espírito Santo, ele estava dizendo, Jesus vai encher vocês com o Espírito Santo. É Jesus que enche vocês com o Espírito Santo. Ele nos enche com o Espírito Santo. Mas, temos esse tesouro em vasos de barro. Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E para que ninguém fique pensando assim, mas que pena que o homem pecou. Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque na obra da salvação, Deus faz nos salvos algo muito maior que ele não faria se o homem não tivesse pecado. Se a humanidade não tivesse pecado, o homem pecou, então abundou o pecado. Se o homem não tivesse pecado, o que abundaria no homem, o que seria abundante no homem, seria a graça. Seria um ser gracioso. Seria um ser gracioso. Mas agora, na obra da salvação, por causa do pecado, o homem não apenas abundou nele a graça, não, superabundou nele a graça. O que significa? Tem alguns mistérios envolvidos nesse significado. Sabe qual um deles? Um deles é esse aqui, A filiação divina, a nossa filiação divina, ela é uma doutrina ligada à obra da salvação. É por meio da salvação que nós nos tornamos filhos de Deus. Todos aqueles que receberam como vaso aqui, essa taça recebe água, aqueles que receberam Jesus, João 1, 12, 13, Deus deu-lhes o poder ou o direito de serem feitos o que eles não eram antes, serem feitos filhos de Deus. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, estes nasceram de Deus. Não existe na Bíblia Sagrada
nada que venha a afirmar que se o homem não tivesse pecado, ele seria filho de Deus? Os anjos não são filhos de Deus. Quem lê filhos de Deus na Bíblia pensando que é anjos, está interpretando errado. Então, anjos não são filhos de Deus. Hebreus capítulo 1 está escrito assim: a qual dos anjos disse Deus alguma vez, tu és meu filho? A nenhum. Deus não chama anjos de filhos. Anjos não são filhos de Deus. Anjos são criaturas espirituais. O homem também seria uma criatura especial, criado à imagem de Deus, uma habitação de Deus, um vaso espiritual, um vaso santo, não teria pecado, mas não seria filho. Porque a doutrina de filiação divina está ligada à salvação, não à criação. Lá na criação, Deus não criou filhos. Deus criou um homem, o ser, à sua imagem, mas não disse que ele era seu filho. Eu criei você à minha imagem e semelhança, Adão, agora você é meu filho. Não diz isso. Se o homem não tivesse pecado, então não teria abundado nele o pecado, mas teria abundado graça. E nessa graça seria um ser santo, um ser digno, que jamais teria pecado, mas não seria filho. Mas mediante a obra da salvação, Deus pega pessoas, vasos de barro, que estavam lá enxafurdados no lamaçal do pecado, e Deus tira eles deste lamaçal e edifica eles sobre a sua rocha eterna, coloca eles na rocha mais alta, Jesus Cristo, e dá a eles o direito de serem feitos filhos de Deus, e o Espírito Santo vem habitar neles. E como está escrito em Romanos 8,16, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus e nos leva a chamar a Deus de Abba, Pai. Por causa da obra da salvação. É por isso que Paulo escreveu em 2 Coríntios 5,17... que mediante a obra da salvação, nós fomos feitos uma nova criação. As Bíblias colocam nova criatura, mas no texto original Paulo colocou nova criação. Uma nova criação. Todo aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. O homem salvo é um homem espiritualmente superior a que o homem seria se não tivesse pecado. Por isso, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Deus reserva isso só e exclusivamente para os seus eleitos. Para aqueles citados pelo apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2,9. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusiva propriedade de Deus. E antes de falar dos vasos de honra e vasos de desonra, lá em 2 Timóteo 2, onde nós lemos, Paulo fala no versículo 19, 2 Timóteo 2,19, do firme fundamento de Deus. O firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, 2 pontos. O Senhor conhece os que lhe pertencem.
Os que lhe pertencem foram os que foram adquiridos, comprados por alto preço, como Paulo fala em 1 Coríntios 6, para não pertencer a si mesmos, mas para ser templos vivos do Espírito Santo de Deus. Até no seu corpo, em todo o seu ser, corpo, alma e espírito. Por isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, está escrito: o Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós agora, como vasos de misericórdia, continuamos sendo vasos de barro. Nós não temos valor. Nós não temos merecimento. Por isso que um dos títulos da graça pela qual nós somos salvos é graça imerecida. Nós recebemos graça imerecida. Nós não recebemos salvação porque merecemos. Nós recebemos salvação sem merecer, porque Deus nos escolheu, porque Deus nos elegeu para nos agraciar com superabundante graça e fazer com que nós, que continuamos pela eternidade a ser vasos de barro sem valor, apesar de não termos valor, nós carregamos dentro de nós um grande tesouro. O tesouro de Deus, o tesouro de Cristo, a plenitude do Espírito Santo. E quando Paulo fala enchei-vos do Espírito, ele está falando assim, ó, você é um vaso espiritual para a honra, você é um vaso de misericórdia preparado para a glória. Esses vasos têm que ser cheios do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Qual é o investimento agora que nós entendemos essa questão de vaso? Agora no final da nossa aula, ligando para a aula que vem a semana que vem. Qual é o investimento que nós temos que fazer? Vou falar isso na sexta-feira que vem. Qual é o investimento que temos que fazer para nos encher, viver nos enchendo do Espírito Santo? É um investimento que Paulo chamou de o exercício da piedade. O que o homem natural faz para se encher de músculos, de saúde, de vigor físico? Ele vai fazer exercícios lá na academia. Mas ele não vai fazer exercícios sem uma boa nutrição. Ele tem que ter uma boa nutrição. E Paulo usa o exemplo do atleta. Em 1 Coríntios 9, vamos ver isso na semana que vem. Paulo usa o exemplo do atleta. O que um atleta faz? O atleta tem que ter um atleta profissional, digamos assim, um atleta de Olimpíadas. Ele tem toda uma equipe ajudando a ele. Nessa equipe ele tem nutricionista, ele tem nutrólogo ajudando na alimentação dele, ele tem ortopedista, ele tem cardiologista, ele tem todo um aparato médico para cuidar da sua saúde, da alimentação dele, do sono dele. Ele tem que ter boas horas de sono, ele tem que ter uma disciplina rigorosa de vida e ele tem que ter treinamento. Para esse treinamento ele tem que fazer determinados exercícios, dependendo do tipo de esporte, de atletismo que ele pratica. Ele tem que ter então aí técnicos, personal trainers ensinando a ele, ajudando ele todo dia aí nos seus exercícios, e treinadores treinando ele mesmo no tipo de modalidade atlética que ele pratica.
Se é corrida, corrida, se é natação, natação, se é ciclismo, ciclismo, se é futebol, futebol. Eles têm uma equipe trabalhando esses atletas para que eles estejam sempre em forma. Paulo dá esse exemplo para nós. Esses atletas fazem isso para ter o quê? Honras terrenas, honras aqui na terra. Ganhar troféu na terra, ganhar medalha na terra. Nós, filhos de Deus, temos que fazer isso para a honra eterna, para uma coroa imperecível, imarcessível, sem mancha, na glória eterna com o Pai. Vamos ver isso a semana que vem. O que devemos fazer? O que Paulo chama então de exercício da piedade, que nos leva então a viver sempre cheios e enchendo-nos do Espírito Santo, obedecendo Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.